amigos ouvintes da Divulgar, como vamos? Todos bem? Então, dando continuidade à exploração da revista O Reformador, nós vamos hoje conversar sobre o espírita e o movimento espírita, de Alessandro Viana Vieira de Paula. Está na página 21 e 22 da revista O Reformador, junho de 2017. É uma leitura bem interessante, o posicionamento do espírita no movimento espírita, né? E ele nos dá, assim, orientações maravilhosas sobre a fé, sobre a caridade, sobre o entusiasmo, sobre a benfeitoria que nos assevera. Então vamos dar início à nossa reflexão de hoje, estudando e aprendendo um pouquinho mais, né, sobre o espírita no movimento e o movimento espírita. E ele começa assim: atualmente, nas reflexões feitas na Casa Espírita, muito se fala a respeito do movimento espírita, sua abrangência e o que fazer para melhorá-lo. Encontramos no livro Cintilação das Estrelas, do confrade José Raul Teixeira, excelentes apontamentos do benfeitor Camilo acerca da temática em questão. Camilo é um espírito. Conceitua o movimento espírita como movimento dos homens que se sensibilizaram com o chamamento do Consolador. Achei bem interessante essa definição do Camilo sobre o movimento espírita. Movimento dos homens que se sensibilizaram com o chamamento do Consolador, que deve, por isso mesmo, colocar-se a serviço do Cristo, para que ele conduza o progresso de todos nós, Senhor, que é de todos os movimentos de alevantamento do homem da sua indigência espiritual para os labores do seu próprio aprimoramento. Achei bem interessante essa definição do Camilo sobre o movimento. Sendo o movimento dos homens, certamente encontraremos em seu bojo as imperfeições e os limites que se caracterizam a criatura humana no seu atual estágio de evolução. Sim, nós somos espíritos imperfeitos, ainda em evolução, e essa evolução é bastante atrasada, infelizmente. Nós somos muito teimosos, nós somos muito egoístas, e isso atrasa muito a nossa evolução. Contudo, interessados que somos na expansão do Espiritismo, visando a iluminação de consciência e não apenas a conversão do próximo, para que isso ocorra, temos que nos aperfeiçoar individualmente, a fim de que haja reflexo positivo no movimento espírita. Ele fala aqui da nossa aperfeiçoação. A gente precisa buscar esse conhecimento e se aperfeiçoar, né? Deixa muito claro aqui. Temos que nos aperfeiçoar individualmente, ou seja, mudança interna. Para que o movimento espírita caminhe, a gente precisa mudar, melhorar dentro de nós. E não só da boca para fora, mostrando algumas atitudes tipo fazer caridade, servir sopão, fazer palestra. Isso aí ajuda, porque você está passando a informação, mostrando o exemplo para outras pessoas. Mas se você não se mudar internamente, não adianta absolutamente nada para teu crescimento. Nada. Se você for daquele do faz o que eu digo, não faça o que eu faço, meu amigo, você está perdendo tempo. Não há como melhorar a qualidade do movimento espírita em todos os seus aspectos doutrinários, expansão com qualidade, forma de divulgação e etc. Se os espíritas não se dedicarem com afinco e seriedade à própria tarefa da autoiluminação, que eu acabei de falar, né?
Se a gente não se mudar primeiro, não se moldar às leis espíritas, não adianta estar correndo de fazer caridade, servindo sopão, não. O que está acontecendo é mecânica e não vai te ajudar em nada na tua evolução, pelo contrário. Os citados benefícios assevera que o trabalho imensurável da oficina do Consolador, nosso exemplo e nossa dedicação farão do seu movimento enobrecido o verdadeiro retorno dos irmãos de Jesus, amando e sofrendo para aprender e ensinar, a fim de que, levantando o Cristo em nós, sejamos capazes de apresentá-lo aos nossos companheiros da estrada humana, vivendo entendimento da fraternidade no ministério luminoso. Ao citar o retorno dos irmãos de Jesus, Camilo está comparando, obviamente, a disseminação do Espiritismo ao crescimento do Evangelho e à época do Cristo dos 3 séculos posteriores, porque temos que nos esforçar para conquistar as mesmas qualidades dos cristãos primitivos: fé, coragem, simplicidade e seriedade, com esse escopo de que o amor e a identificação com Cristo sejam as características primordiais do espírita e, portanto, do movimento espírita. Olha. Identificação com o Cristo é uma característica primordial para o movimento espírita. Para facilitar a reflexão profunda em torno desse tema, Camilo nos apresenta algumas das principais virtudes pessoais para que possamos contribuir com a boa qualidade do movimento espírita. Quais são elas? Vamos lá. A fé. Olha o primeiro item, a fé. A racionalidade da fé, alicerçada nos ensinos espíritas, é de primordial importância, a fim de que o movimento espírita possa crescer com coragem e entusiasmo, sem pieguismos, tendo a fidelidade do espírita à vivência do Evangelho como usina de força a sustentar esse movimento. Segundo item, afeto aos irmãos. Muito se fala em unificação do movimento espírita e que de fato é importante. Todavia, somente conseguiremos ser essa unificação se houver afeto e respeito entre os espíritas. Socorro! Afeto e respeito entre os espíritas. E aí sim, pensaremos em unificação. Porque sem adesão do coração não há como se unirem em clima de paz e cordialidade. Gente, essa reflexão ela é muito forte e ela é muito importante. A gente precisa ouvir umas 2 ou 3 vezes para a gente se conscientizar da mensagem dessa reflexão. Eu já li umas 2 vezes e estou aqui empolgada. Aliás, uma unificação desordenada e sem esse sentimento de afeto e verdadeira amizade entre os espíritas gerará efeitos mais danosos aos movimentos. Infelizmente, a gente vê muito ainda dentro dos centros espíritas uma briga de poder, uma arrogância, uma prepotência, um se achando melhor do que o outro, em todos os centros espíritas, sem exceção. Infelizmente, existe isso. E aí, como é que a gente vai conseguir fazer essa unificação? Como ele fala aqui, os efeitos serão danosos ao movimento. Outro item, então nós já vimos a fé, nós já vimos o afeto aos irmãos, agora nós vamos ver a alegria. O espírita deve pautar sua existência na alegria de viver.
não obstante os desafios do cotidiano, porque entende o verdadeiro sentimento da vida, de forma que essa energia da alegria que contagia deve repercutir no movimento espírita, tornando-os mais dinâmico e feliz. A gente tem que trabalhar com alegria, porque nós somos pura energia. Imagina a gente ir para o centro espírita, fazer uma tarefa, fazer um trabalho espírita, com a cara amarrada, zangada, se sentindo, estou aqui porque eu tenho que estar, infelizmente eu tenho que estar fazendo isso. Imagina a energia negativa que você joga para o seu irmão. E se você for dar um passo, então é que o bicho pega. Não é verdade? Vamos ver vamos para o quarto item, caridade. Nós já vimos a alegria, vimos afeto ao irmão, vimos a fé. Agora vamos ver a caridade. Caridade é interesse pelo próximo. A fé sem obra é morta em si mesma. Já nos ensinava o apóstolo Tiago, deve, pois, o espírita pautar na sua vida pelo desejo sincero de servir, ajudando o próximo de forma material ou moralmente, sem preguiça e reclamação, para que a sociedade identifique que o movimento espírita é a mensagem de Jesus, convidando-nos a conviver do amor e ao conhecimento das leis divinas que regem a vida. Caridade é uma pauta muito importante. A gente faz caridade com amor, a gente faz caridade porque a gente sente prazer em fazer, se sente feliz, faz com alegria, faz com fé. Aí junta todos esses sentimentos que eu falei anteriormente, né? Fé, afeto e alegria. E aí vem o quinto item, o entusiasmo. Entusiasmo. Em muitas mensagens da espiritualidade superior, notamos a advertência sobre a perda do entusiasmo inicial, pois muitos espíritas, com o passar dos anos, vão perdendo o vigor original, permitindo que o comodismo e a apatia lhes prejudiquem o processo evolutivo e, por consequência, torne apático o movimento espírita. É verdade, a gente costuma ir para o centro espírita no início numa empolgação, numa alegria, tudo é novidade, a gente quer saber tudo, a gente quer fazer tudo, a gente quer trabalhar, a gente quer participar de tudo, depois ai, que saco ter que ir para o centro espírita hoje. Eu tenho que ir, eu estou escalada, não tem jeito, eu me comprometi. Esse item bem aqui, a perda do entusiasmo. Às vezes a gente perde o entusiasmo por conta de muita coisa que a gente vê que não concorda, e aí a gente vai se desanimando, né? Mas o nosso querido Alessandro Viana de Paula, ele nos orienta que a gente não perca o entusiasmo e que a gente faça aquela mudança lá no início, dentro de nós. E aí ele fala do estudo permanente, o sexto item. Então, fé, afeto aos irmãos, a alegria, caridade, entusiasmo e agora o estudo permanente. São itens necessários para um bom espírito. Sabemos quão importante é o estudo, a fim de que se evitem distorções e divergências no movimento espírita. Infelizmente, há muitos livros de péssima qualidade doutrinária e teorias esdrúxulas que vêm sendo aceitos pelos espíritas em afronta chamada pureza doutrinária. Somente haverá essa pureza se deixarmos de lado o desinteresse e a preguiça e estudarmos com profundidade as belas lições que o Espiritismo proporciona. Nós temos no centro espírita que eu frequento, nós temos o departamento de estudos e a nossa querida diretora nos incentiva muito. Ela está sempre nos falando estudar, para que a gente possa se aprimorar. E o incentivo dela é muito bom. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente se conscientiza da nossa missão aqui na Terra, de como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos direcionar, como nós devemos agir.
Nesse sentido que Camilo lembra que atuantes, pois nos arraiais que visam divulgar e desenvolver as mensagens espíritas, não será demais recordar que as horas de abençoado convívio na experiência doutrinária são como formosos encontros que objetivam o crescimento da alma na troca das energias tão importantes. E dessa maneira, se o espírito não valoriza as bênçãos da casa espírita nos grupos de estudo e a convivência com os confrades, como idealizaremos um movimento espírita mais equilibrado e ativo? Uma pergunta que ele faz, né? Se os espíritos não valorizam as bênçãos das casas espíritas nos grupos de estudo, como idealizaremos um movimento espírita mais equilibrado e ativo? E quantas vezes nos compromissos das lides espíritas, como a realização de palestras e seminários, houve dos dirigentes dos centros espíritas queixas sobre a frequência dos espíritas nesses encontros? Diziam eles, mais da metade do que convidei não vieram. Isso é verdade. Essa pandemia afastou muito espírita das casas espíritas. E, infelizmente, nem todos voltaram. Acho que a maioria não voltou. Nós torcemos e pedimos, voltem. Voltem para as casas espíritas, vamos buscar o equilíbrio, vamos dar continuidade ao nosso estudo, aos nossos trabalhos espíritas, às nossas caridades, às nossas benéfices, né? Enquanto houver desinteresse pelo estudo, pela aprendizagem doutrinária e pela falta de respeito e afeto entre os espíritas e a ausência de fidelidade a Jesus nas ações do cotidiano, ainda teremos um movimento espírita com resultados aquém do esperado. Por refletir as imperfeições morais que ainda vigem na intimidade de cada espírita. Lembremos, conforme Leon Denis, que o movimento espírita será aquilo que o espírito dele fizer. Finalmente, é ainda Camilo que nos orienta. Necessário é pensar e repensar as situações que se apresentam na comunidade, que se apresentam na continuada marcha que encetamos, de maneira a aproveitarmos os dias de iluminada massa de orientação e conforto moral que as lições do Consolador propiciam. Gente, na verdade, essa reflexão de hoje foi um tremendo puxão de orelha para nós espíritas. Porque se a gente for analisar e permitir que a nossa consciência converse conosco, nós vamos nos encontrar em grandes falhas em quase todos os itens dessa reflexão. A fé, o afeto aos irmãos, a caridade, o entusiasmo, o estudo permanente. Todos esses itens nós temos grandes falhas ainda. Então precisamos refletir e repensar o nosso comportamento, o nosso caminhar dentro da casa espírita, junto aos nossos irmãos do nosso dia a dia, porque essa reflexão puxou inclusive a minha orelha. Não me excluo dessa colocação, não. Puxou a minha orelha também. Ainda somos espíritos ainda muito atrasados, né? A gente ainda luta, caminha, mas não vamos desistir. Um dia a gente chega a fazer exatamente o que Camilo nos orienta aqui. E mais uma vez, muito obrigada pela companhia de todos. Fiquem todos com Maria, nossa Mãe Santíssima. E que elas nos ilumine, nos encaminhe, nos conduza nessa caminhada de espíritas. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.